informação disponível. Isso hoje é uma questão fundamental para qualquer organização, para a nossa mais ainda, né? Na questão administrativa interna, eu citaria que, no nível político, o grande desafio é gerar uma certa coesão interna e ter uma interferência na cultura e no clima organizacionais. Né? Existe uma cultura organizacional que é uma cultura universitária. Isso é até compartilhado com qualquer universidade, qualquer lugar do mundo, a gente consegue ver essa cultura universitária. Né? Mas cada uma também com sua cultura própria, seu ambiente próprio, pela origem das pessoas que a compõem, do seu alunado, do seu professorado, das suas vocações. Nós temos algumas que trabalham, né, têm uma grande vocação agrária, outras que são bem mais... Mas cada uma tem uma vocação. Né? Então, isso é muito importante, porque tem que gerar uma certa coesão entre esses corpos que compõem a universidade, principalmente esses três grandes corpos, o docente, discente e técnico-administrativo. Né? No nível estratégico, tem que se internalizar essa marca, né? E os valores que compõem essa marca. Não adianta só a gente ter uma boa logomarca, né, e usar, estampar, né, usar broches, usar camisetas, etc. Não, isso tem que ter um significado bem maior de internalizar e incorporar determinados valores, né, em consonância com isso que se projeta para fora. Né? Ela tem que ser algo que se projeta para dentro e para fora com coerência. A comunicação ela tem que dar suporte às ações de recursos humanos, o que é muito difícil nas nossas universidades, porque elas não têm tanta autonomia assim para gerir seus recursos humanos. Né? E aos fluxos internos da comunicação administrativa também. Normalmente, nossas universidades sofrem de má comunicação mesmo, né? Do ponto de vista burocrático administrativo. A gente vê que processos emperrados, etc. Isso é uma questão administrativa, né, mas que esbarra também nas questões de coesão da comunicação. Né? A comunicação interna tem que ajudar a promover isso. Uma coisa tem a ver com a outra. Né? Não são coisas separadas. Né? Os desafios aí são lidar com a diversidade interna, como eu disse, né, com a gestão autônoma e descentralizada. Inclusive, a universidade ela essa autonomia e descentralização que ela tem dentro dela, né, tem suas unidades, seus centros, seus institutos, seus departamentos, cada um deles com suas formas de gestão, com seus gestores. Ela é um processo, é uma máquina muito complexa de gestão, né, e muito diversificada. Tudo isso gera uma política universitária, né, com seu conselho máximo, seu conselho universitário, seus conselhos superiores, que... isso significa que, dentro, né, dessa perspectiva democrática, as questões são ali discutidas também de uma maneira bastante complexa. Nenhuma decisão universitária é assim, né, tão simples quanto parece. Né? Existem subculturas diferenciadas. Né? Nas universidades, à medida que elas vão crescendo, a gente começa a ver, né, principalmente entre institutos, porque as áreas de conhecimento diferentes geram também, né, uma subcultura diferente. Né? Os alunos e os professores e os técnicos que trabalham, por exemplo, com engenharia, têm um perfil diferente. Isso vai gerando também, isso gera uma diversidade que é muito rica, muito interessante, mas gera também, às vezes, dificuldades de interação e de coesão entre esses públicos. Né? Uma contradição entre a formalidade burocrática, que normalmente é alta, né? Vamos falar, né? Estou sendo ainda muito... muito generoso, né? E as redes informais de conversação. Aliás, que coisa mais rica, né? As redes informais de conversação dentro da universidade é um mundo, e um mundo muito bacana, porque as redes informais aqui são muito ativas e, na verdade, elas carregam muito mais aquilo que a gente é e aquilo que a gente consegue fazer, até na pesquisa, até na parte mais dura da pesquisa, do que a parte burocrática, né? A parte burocrática ela é emperrada, mas a comunicação informal é maravilhosa, ela é soltíssima dentro de uma universidade. Basta a gente ver o tipo de relação que se gera entre alunos, entre professores, relações entre professores e alunos, relação com os técnicos, etc. Tudo isso é um mundo. Né? E, claro, tem uma contradição aí, né? Porque, ao lado disso, tem essa comunicação também administrativa, burocrática, né? Essa burocratização dos instrumentos de comunicação. Muitas vezes, os instrumentos de comunicação eles reproduzem muito mais a pobreza da comunicação burocrática do que a riqueza de toda essa comunicação informal que se gera. Né? Então, tem que haver um equilíbrio nisso aí, que é difícil de atingir. Né? Às vezes é muito complicado, porque não existe agilidade, às vezes, no fluxo das informações oficiais, mas extraoficialmente as coisas estão aí, correndo. Né? Então, existe todo esse mundo a ser explorado, que uma política de comunicação tem esse desafio de tentar entender como que é isso,
inclusive de formular seus produtos de comunicação de maneira que eles sejam, não digo totalmente abertos, porque alguns serão mesmo, vários desses produtos, a maioria deles, tem que refletir aquilo que é institucional, aquilo que a instituição é, a instituição colocando isso, né, para a sociedade. Mas também, em algum momento, tem que ter uma certa abertura, né, uma certa, não, até muita abertura, para que essa comunicação seja feita também de uma maneira mais aberta, né? mais rica, né? Refletindo essa riqueza das conversações cotidianas, os seus próprios dilemas da universidade. Isso é uma coisa que não se resolve fácil em nenhuma instituição universitária. Isso é sempre algo que depende muito até da própria cultura de cada universidade, né? E preservando todos os espaços, né? Inclusive o espaço institucional que se deve ter, né? A promoção dos serviços, né, que é o último elemento, né, que é a última dimensão, eu destacaria no nível político uma identificação imediata com a prestação de serviço público pela universidade, promovendo o valor do serviço. Não basta a gente informar aquilo que a gente presta como serviço. Nós prestamos muito serviço. Eu não estou falando de extensão, não. Estou falando primeiro da instituição com seus próprios alunos, com seus próprios professores, com seus próprios técnicos. Tudo que a universidade oferece para nós, né, nós que estamos dentro dela, né, é muita coisa. Onde que a gente busca informação sobre isso tudo? A gente tem que ter informação, um site cheio de informações, ótimo. Mas não é só isso. Nós temos que promover o valor do serviço que ela presta. Uma boa política de comunicação tem que promover isso, né? Mas, às vezes, até a informação ela não flui. Né? Às vezes, a gente nem encontra a informação na hora que a gente precisa dela. Né? No nível estratégico, é importante prestar essas informações qualificadas para que aqueles que usufruem diretamente dos serviços da universidade, especialmente para os seus alunos e para os públicos da extensão. Eu vou colocar aqui que tem toda uma questão que às vezes é negligenciada, né? A universidade ela faz uma interface importante com a sociedade através da extensão, que não é aquele terceiro elemento à parte. Ela tem que estar integrada ao ensino e à pesquisa no mesmo patamar, na mesma altura. A gente sabe da dificuldade que é isso, eu já discuti isso aqui, inclusive, na última vez que estive aqui fazendo uma palestra no final do ano passado, falei muito sobre essa questão da extensão. Né? A questão da divulgação científica é outro problema. Né? Como é que realmente se faz a divulgação científica como um serviço que se presta à sociedade? Né? Aquilo que se constrói como conhecimento, como é que isso pode ter esse alcance? Né? Os desafios, né, estão muito claros. Né? Superar as dificuldades e contradições na difusão do conhecimento produzido já é um problema e tanto. Né? Aquilo que produzimos como conhecimento, como é que pode ser difundido além do próprio meio acadêmico, é sempre um problema, é sempre uma questão que tem que ser trabalhada, né? Muito bem trabalhada. Possuir uma base de informações qualificadas que orientem a ação dos públicos que demandam serviços da universidade. Procurou pela informação sobre o serviço, vai achar algo que promova esse serviço para ele. E agregar valor simbólico, né, a essas informações qualificadas, essas que mostram como agir, né? Como é que a gente pode buscar a universidade, né, em todos os momentos em que ela está aberta para qualquer um dos seus públicos, tanto internos quanto os externos. E é muita coisa. Não pensem vocês que a universidade é essa coisa tão fechada. Não é. Não dá mais para vê-la assim. Né? Então, para finalizar, esse esqueminha aqui mostra um pouco desse desafio conjugado com as 3 dimensões. É claro que eu estou fazendo uma simplificação aí, é só esquemática mesmo, é uma simplificação bem grosseira, só para dar um impulso para que vocês comecem a pensar num bom mapeamento dos públicos da UFSJ nessa comissão, né, para tentar entender com cada um desses segmentos, esses são os macrosegmentos, e a partir daí vocês vão ver a infinidade, né, a partir desse esquema muito simplificado, a infinidade e a riqueza que é, né, pensar nos públicos na sua dimensão institucional, na dimensão administrativa ou interna e na promoção dos serviços. Né? Eu organizei assim, mais ou menos, é claro, isso aí é só uma proposta para o início de discussão, esse esquema. Tá? Eu estou aproveitando aqui que propus esse mesmo esquema lá na Universidade Federal de Juiz de Fora, onde eu tive recentemente, e já sei que lá eles estão começando a raciocinar e já viram que tem algumas coisas aí que podem até mudar de lugar, é claro. Né?
Não dá para ter um esquema único sobre públicos para toda e qualquer universidade, cada uma tem que construir o seu, mas pelo menos para a gente ter atenção, né, a alguns desses públicos aí, né? Então eu vou deixar com vocês esse esquema, desejando então que vocês consigam, né, nessa comissão fazer um excelente estudo, né, bem aprofundado sobre isso, e que leve em conta pelo menos esses poucos desafios que eu coloquei aqui. Eu coloquei só alguns, tá? Eu estou evitando colocar em outros para não gerar constrangimentos. Eu tenho certeza, né, que se a gente começa a debater a questão, vão aparecendo muitas outras questões que também são muito desafiadoras no momento que a gente fala de uma comunicação da universidade pública, né? Então, era essa a contribuição que eu queria trazer para vocês aqui, e me coloco à disposição, então, para o debate, né? E futuramente também, se desejarem, né? Ali tem o meu e-mail, né? Para qualquer eventual contato. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado.